Oi, bom dia pra você, boa tarde ou boa noite, ou se você estiver vendo esse vídeo na madrugada, boa madrugada pra você. Olá pessoal, hoje, Segunda, 16 de julho. que tem por título Mas Até Então. A lição de hoje, ela traz pra nós um pouco do contexto de o que esperava o povo de Tessalônica, porque eles tinham sua esperança voltada num homem chamado Cabiros. E esse homem, ele realizou boas obras. Nós pedimos que você leia a sua lição para que você entenda todo o contexto. Ele realizou boas obras e eles acreditavam que alguém um dia reencarnaria o espírito desse homem e que fizesse essas obras de novo. Só que quando os romanos assumiram a cidade de Tessalônica, eles disseram para eles que esse homem, a sua reencarnação, tinha existido na figura dos imperadores. E com isso eles jogaram por terra toda a esperança que os tessalônicos tinham, que era realmente viver uma sociedade igualitária e mais justa. E sendo que se surgisse alguém que tivesse essas virtudes desse homem Cabiros, ele estaria contra o império, causando assim uma revolução. Só que nós podemos entender, desde aquela época, que o Evangelho de Cristo representa uma mensagem muito melhor do que essa que esse homem Cabiros tinha representado. E que o Evangelho, para nós, ele é vivenciado em duas fases. A primeira, enquanto estamos vivendo aqui na Terra, que ele serve para nos conscientizar da nossa salvação e nos fazer crer, e também para nos dar paz. E a segunda fase, que será quando teremos a nossa esperança realmente realizada, que será quando Jesus vier e formos morar com ele por toda a eternidade. É isso aí. Outra coisa bem interessante que nós podemos observar na lição dessa segunda é a questão dos desafios que a igreja de Tessalônica passou e o que Paulo fez para vencer esses desafios. Vale lembrar que a igreja de Tessalônica naquela época era um modelo em relação à fé em Deus, e ela chegou a fortalecer outras igrejas, como foi o caso da Macedônia e da Acaia. Só que ela passou por vários desafios. Quais foram esses desafios? O primeiro foi a questão da perseguição. Como nós já falamos em vídeos anteriores, como nós já estudamos na lição em outros dias, Paulo foi perseguido, Paulo e Silas tiveram até que se retirar da cidade para não sofrer agressões. Fazendo uma ligação ao que vivemos hoje, hoje nós também sofremos perseguições, não como a daquela época, mas sofremos perseguições principalmente hoje em relação à guarda do sábado, em relação às amizades que nós temos que não vivem a mesma fé que nós, e sabemos que futuramente iremos passar ainda mais por essas perseguições, principalmente com o decreto dominical que está por vir. Outro desafio daquela igreja foi a questão das doutrinas falsas, que naquela época tinham muitas doutrinas falsas que tentavam influenciar aquele povo. Hoje também nós podemos observar que em cada canto da cidade temos inúmeras igrejas, temos inúmeras formas de pensar que também tentam nos influenciar em deixar o Evangelho. Então esse aí foi o segundo desafio que também nós passamos hoje. O terceiro foi a questão da ociosidade. Por estarem aguardando a vinda de Cristo, eles achavam que não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais fazer nada, era só aguardar ele voltar. Ele vinha, na verdade. E hoje nós também passamos, infelizmente, algumas pessoas por esse problema, que é a questão de aguardar a segunda vinda de Cristo e achar que não precisa mais estudar, não precisa mais trabalhar, que agora é só aguardar. Então, esses problemas passados lá na igreja de Tessalônica também passamos aqui hoje. Vamos ver agora o que foi que Paulo fez para encorajar aquele povo e que nós possamos também assim tomar por exemplo e nos encorajarmos na guarda dessa segunda vinda de Cristo. Das primeiras coisas que Paulo fez foi exercer a piedade, ou seja, fazer com que aquele povo estivesse exercendo a piedade entre si, em vez de responder ao mal com o mal, que eles respondessem com o bem, que estivesse sempre dando glória a Deus em tudo que fizessem. Isso fazia com que eles se aproximassem mais dos irmãos e até do caráter de Cristo, que é sempre a questão do bem. Um segundo conselho de Paulo para que eles fizessem era manter a bem-aventurada esperança, ou seja, aguardar sempre essa esperança da vinda de Cristo. Hoje nós também podemos aguardar, até com mais fé que eles, porque nós já soubemos da ressurreição de Cristo. Então isso aumenta a nossa fé na guarda da segunda vinda de Cristo. E tem também a questão de motivar que eles ficassem firmes em Cristo. Ou seja, que eles estivessem depositando sempre suas
necessidades, seus projetos, tudo na mão de Cristo. Que hoje nós possamos também estar fazendo isso, depositando toda a nossa vida, nossos planos, nossos projetos nas mãos de Cristo. O texto de hoje, que é 1 João 2, de 15 a 17, e Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele apresenta para nós justamente um dos desafios do cristianismo, que é andar na corda bamba da coerência. Ou seja, Paulo teve que alertar aqueles irmãos justamente de que era necessário que eles vivessem aqui na terra da forma correta, que fossem bons cidadãos, pessoas que fossem irrepreensíveis, mas ao mesmo tempo esse texto que está para nós lermos hoje nos diz que os prazeres deste mundo, tudo que nós buscamos aqui são transitórios, vão passar. Nós devemos ter a nossa fé firmada na volta de Jesus, que é o lugar para onde nós realmente devemos ir para morar com Ele. É isso. Que nós possamos, assim como a igreja de Tessalônica, aguardar a vinda de Cristo. No caso, nós aguardemos a segunda vinda dele com paciência, com perseverança e principalmente entregando nossas vidas na mão dele, para que nós possamos estar aptos a desfrutar do céu na sua segunda vinda. É isso aí. É isso aí, pessoal.